passaporte para o céu, ou se perda, no inferno. Na Bíblia, a palavra de Deus, encontramos mais de 330 vezes a palavra céu, como também encontramos mais de 50 vezes a palavra inferno. Em todas as nações do mundo, certamente existem presídios de segurança máxima. E como em cada cidade existem cadeias, lugar onde se coloca pessoas presas, as mentes mais criminosas e perversas que o mundo já pôde explicar, como também assassinos, ladrões, psicopatas e toda a escória e espécie de pessoas que não têm condições de andar no meio da sociedade normal. Assim também acontece na eternidade após a morte. O céu de Deus, de gozo, alegria e paz e justiça no Espírito Santo, para os salvos em Cristo Jesus. E o inferno, de destruição, choro e ranger de dentes e tormentos eternos, para as mentes mais criminosas e assassinas e perversas e pecadoras, que rejeitaram o plano de Deus, para serem salvas, na pessoa de Jesus Cristo nosso Senhor. Não podemos ignorar que desde o começo do mundo, Deus vem tentando nos explicar que estas duas eternidades, na qual mencionamos de mais de 330 vezes céu, e mais de 50 vezes inferno, pois assim falamos, que todo gênero humano está indo para a eternidade, ou seja céu, ou seja inferno. Isto não podemos ignorar, de maneira nenhuma, mas afinal de contas o que é inferno? Pela Bíblia entendemos que são prisões especiais para seres que antes eram angelicais, e que depois se rebelaram contra as leis de Deus, e se tornaram demônios. Mas entenda bem, eu disse especiais no sentido de que, uma vez lá dentro nunca sairá de lá, a não ser, para o dia do juízo final, do grande trono branco, para receber a sentença de todos os tipos de pecados e maldades que tiverem praticados, e depois lançados no lago de fogo do inferno. Todas as prisões da terra de todas as nações do mundo, não se compara a 1% de todos os sofrimentos indescritíveis que existe lá. Nas prisões da terra, existem café, almoço, lanches, jantar, banho de sol. No inferno só existe uma refeição, choro e ranger de dentes até o dia do juízo, disse Jesus. E se houver banho, o lar não é de sol, e sim de fogo. Logo na criação do céu e da terra, Deus fez também o inferno, para seus devidos propósitos, e se pensarmos biblicamente bem, nós vamos entender que o inferno foi feito muitos séculos antes de Deus criar as coisas que estão na flor da terra, como o homem, a mulher, o mar, os rios, as fontes das águas, as vegetações, os animais, os peixes dos mares e rios e as aves dos céus. Porque a Bíblia nos diz que quando só existiam os céus de glória na eternidade, antes de Deus fazer a terra. Ezequiel capítulo 28, 13 e 17. Assim diz o Senhor Deus: Tu eras o selo da medida, cheio de sabedoria e perfeito em formosura. Estiveste no Éden, jardim de Deus. De toda a pedra preciosa era tua cobertura: sardônia, topázio, diamante, turquesa, ônix, jaspe, safira, carbúnculo, esmeralda e ouro. Em ti se faziam os teus tambores e os teus pífaros. No dia em que foste criado foram preparados. Tu eras o querubim, ungido para cobrir, e te estabeleci. No monte santo de Deus estavas, no meio das pedras afogueadas andavas. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Na multiplicação do teu comércio encherão o teu interior de violência, e pecaste. Por isso te lancei, profanado, do monte de Deus, e te fiz perecer, ó querubim cobridor, do meio das pedras afogueadas. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Por terra te lancei, diante dos reis te pus, para que olhem para ti. Isto nos dá a entender que o inferno foi feito bem antes, porque quando Deus fez o homem e a mulher e lhes disse: De todo fruto das árvores comerás, mas do fruto do bem e do mal não comerás. Então compreendemos, porque no início das coisas ele, Satanás, já estava lá, na forma de serpente. Então as possibilidades de Deus ter feito o inferno primeiro são muito grandes. Tanto o profeta Isaías como o profeta Ezequiel, são eles os que falam estes assuntos mais detalhadamente.
Já nos Evangelhos, Jesus disse que viu a Satanás caindo do céu, como um relâmpago. A Bíblia também diz que o inferno foi preparado para o diabo e seus anjos. Então, entendemos que este, que outrora era querubim, se tornou o diabo Satanás, inimigo de toda a alma viva, prometendo em suas iniquidades fazer com que todo o gênero humano não obedeça a Deus, para que ninguém consiga herdar a vida eterna, de onde ele foi expulso. Pelo menos assim é o que a Bíblia diz. Jesus também disse que ele, Satanás, só veio matar, roubar e destruir. E Jesus veio para que tenhamos vida eterna. No Evangelho de São João 3:15-18 diz: para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Dentro deste capítulo 3, e versículo 16, considerado por muitos um dos capítulos mais lindos de toda a Bíblia, neste próprio versículo encontra-se pequenos fragmentos do inferno, porque se qualquer pessoa observar bem o que diz, quem não crer vai perecer. Perecer significa exatamente o não ser salvo, e quem não for salvo vai perecer, que é o inferno, por rejeitar a salvação do grande Deus eterno, na pessoa bendita de seu Filho Cristo Jesus. No que a Bíblia diz, Deus amou o mundo. Isto quer dizer exatamente você, que está ouvindo esta mensagem. Deus te ama, independente de qualquer coisa debaixo deste sol. Ele te ama e ele já provou que te ama. Mas não significa dizer que você já está salvo, que não está salvo ainda. Mas se você quiser ser salvo, ele mesmo te ensinará como ser salvo. Pois a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, então todos os pecadores vão perecer no inferno, pois pecados é algo tão terrível que até nós mesmos repugnamos. Observe bem este tipo de pecado. Se você é um pai de família, ou mãe tem filhos, e o infeliz de um dos assassinos tirar a vida de um de teus filhos antes do tempo, isto é pecado diante de Deus, pois está escrito: não matarás. E também diante da nossa justiça humana, em primeiro lugar é pecado, e por este ato já vai para o inferno, e também é crime de sangue e morte diante dos homens, digno de condenação. Quem tal ato praticar, isto é tão terrível que quem praticar tal ato, o peso da palavra de assassino nunca sairá de cima de tal pessoa, pois ainda que ele ou ela diga: eu já paguei a minha pena, ficando 135 anos de prisão, nem por isto a palavra assassino sairá de cima de tal pessoa, pois ele quebrou um princípio de um mandamento eterno, da palavra de Deus, que não deveria ter quebrado, e assim também é a quebra de qualquer um de todos os outros mandamentos que estão na Bíblia. Então todos nós estamos em pecados diante de Deus, pois não há um gênero humano de pessoas no mundo que não esteja em pecados diante de Deus, porque todos somos pecadores. Agora, visto que estamos em pecados diante de Deus, então cabe exclusivamente a Deus fazer uma forma de nos dar o perdão para sempre de nossos pecados, visto que Ele, Deus Pai Todo-Poderoso, é um ser eterno e que nenhuma vírgula em todo este infinito universo está em esquecimento diante de seus olhos. Ele mesmo preparou alguém para nos dar o perdão para sempre de nossos pecados. Então tomemos como base este pensamento, que o Deus eterno lá no céu falou para si mesmo: que enviarei para salvar da destruição do inferno o fôlego de vida das almas humanas, que eu criei. Os anjos, é pouco demais. Os arcanjos, é pouco demais. Um querubim é muito pouco, e por causa de um deles, que se tornou Satanás, e que eu estou trabalhando para tornar a mim, a minha criação, que eu criei, e os anciões e os 4 seres viventes, também é pouco. Então eu vou mandar o que eu tenho de mais precioso no céu, meu Filho amado. Então ele mesmo nos mandou o seu Filho Jesus Cristo, que quer dizer Salvador, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Agora o Pai testifica aqui na terra de seu Filho, quando ele estava sendo batizado por João Batista. Ele, o próprio Deus, disse: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo.
Todos nós sabemos que Cristo Jesus morreu por nossos pecados se o aceitarmos como Salvador pessoal de nossas almas. Se tais pessoas não aceitarem Ele como Salvador, no dia em que estiverem sendo julgados, para serem lançados no inferno, por terem rejeitado o Filho de Deus como Salvador, o próprio Deus também poderá dizer: eu fiz absolutamente tudo para te salvar, eu até morri com o meu Filho para salvar todo aquele que crer. Jesus disse: eu e o Pai somos um. Deus também disse: este é meu Filho amado em quem me comparo. Então, para toda a humanidade da terra que não aceitar o Filho de Deus como Salvador pessoal de sua alma, eles ou estes vão receber todos os degraus da ira de Deus, com toda a indignação de fúrias reservado do fogo do inferno, e depois o lago de fogo em tormentos e choros para sempre. Deus é justo e fiel demais. Por isso é que vem o juízo sobre os pecadores. Ele é justo para os dois lados, tanto para julgar como para dar vida eterna, pois eles nem se preocupam em saber o quanto Deus sofreu na pessoa de Cristo para nos dar a vida eterna. A mim me parece que a justiça de Deus é uma lei eterna, que funciona no céu, funciona na terra, e em todo o universo. E Deus, querendo nos fazer entender mais, disse o salmista, escreve aí: justiça e juízo são a base do teu trono, misericórdia e verdade irão adiante do teu rosto. Salmos 89, 14. Nós sabemos que o que sustenta um grande e enorme arranha-céus de um edifício, de um prédio, é a base dos fundamentos, que o sustenta, os seus 150 apartamentos ou mais. Imagine a base do trono de Deus que sustenta todo o universo, só para compreendermos o quanto Ele é justo, e aonde está localizado o inferno. Jesus disse que viu Satanás caindo do céu como um relâmpago. Aos Provérbios diz: para o entendido, o caminho da vida leva para cima, para que se desvie do inferno embaixo. Provérbios 15, 24. Então, com toda certeza, o inferno está localizado no coração da terra, ou o núcleo da terra ou o centro da terra, no mais profundo do abismo. Assim diz a Bíblia, é tão profundo que até em pensamento não se consegue chegar lá. Quando o Mestre Jesus andava na terra em seu ministério, alguém pediu um sinal. Ele disse: uma geração mau e perversa pede um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado senão o do profeta Jonas. Pois Jonas ficou 3 dias no mais profundo dos mares no ventre do peixe, assim também eu ficarei 3 dias no coração da terra depois que eu morrer na cruz, para salvar os pecadores, e no domingo eu ressuscitarei. E no livro de Apocalipse ele diz: e o que vive foi morto, mas eis aqui estou vivo para todo sempre. Amém. E tenho as chaves da morte e do inferno. Apocalipse 1, 18. Quando Jesus foi buscar as chaves das mãos de Satanás, ele foi em espírito, e com muito poder e glória. No início da Bíblia, Deus disse que Jesus esmagaria a cabeça da serpente. Assim como o Deus Pai Todo-Poderoso derrubou ele lá de cima mais rápido do que um relâmpago, também mandou o Deus Filho tomar as chaves e esmagar a cabeça dele. Então o inferno ou prisões está localizado no centro da terra, onde ninguém pode ir fisicamente, pois é longe demais. Se nós pegássemos uma fita métrica ou um cordel para medir a terra, circulando como se fosse uma bola de futebol, quantos metros daria ou quantos quilômetros? E daí, calcularmos onde estaria o centro, para ver se haveria possibilidades de chegar lá. Mas ainda que chegássemos lá, fisicamente, que isto é impossível, nada poderíamos ver, pois é só em espírito que se pode ver. Quase todo mundo sabe que aqui na Terra está cheio de demônios e nem por isto nós conseguimos vê-los. Então quem é que vai ao inferno? Todo aquele que rejeitar o Filho de Deus como Salvador pessoal de sua alma. Estes vão, pela rebeldia de não aceitar o plano de Deus em suas vidas. E quem é que nos empurra para o inferno? A Bíblia diz que o aguilhão da morte é o pecado, que quer dizer, o que mata, e nos lançam no inferno, é os nossos pecados. E, o que é pecado? Toda desobediência às leis de Deus e seus mandamentos que estão na Bíblia. Da mais pequena mentira, ao mais elevado grau de assassinato, todos levam ao inferno. Uma simples mentira pode levar à perdição do inferno. Ouça isto que aconteceu em Atos dos Apóstolos, capítulo 5.
Mas um certo homem chamado Ananias, com Safira, sua mulher, vendeu uma propriedade, e reteve parte do preço, sabendo também sua mulher, e, levando uma parte, a depositou aos pés dos apóstolos. Disse então Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração, para que mentisses ao Espírito Santo, e retivesses parte do preço da herdade? Guardando-a não ficava para ti? E, vendida, não estava em teu poder. Por que formaste este desígnio em teu coração? Não mentiste aos homens, mas a Deus. E Ananias, ouvindo estas palavras, caiu e expirou. E um grande temor veio sobre todos os que isto ouviram. Suponhamos que ele vendeu uma terra por 10 moedas. Destas 10, ele guardou 5, e disse a Pedro, que vendeu, só por 5 moedas. Se ele tivesse dito: eu vendi por 10, e guardei 5, para mim, e quero dar estas outras 5, para a casa do Senhor, certamente nada lhe teria acontecido. Mas por causa de uma simples mentira, ele morreu. A Bíblia diz: os mentirosos ficarão fora da cidade santa. Daí vem a importância de não cometermos nenhum tipo de mentiras. Porque Jesus disse que Satanás é o pai da mentira. E, quem mente, é filho dele, que por sua vez também será do inferno. Que todos os pecadores vão para o inferno. Ninguém pode negar isto. Mas que, até, as pedras, os ventos, as águas dos rios, e dos mares, as árvores, os galhos, as folhas, e os ventos, as chuvas, as tempestades e os tornados, o sol e a lua, e as estrelas, e as grandes ondas dos mares, clamem, em alta voz, se ninguém quiser falar estas verdades, de que em primeiro lugar, Deus quer salvar toda a humanidade, na pessoa bendita de seu Filho Jesus Cristo, o Salvador do mundo, para que ninguém vá para o inferno. Muitas são as coisas que nos levam ao inferno. Todo o sistema do nosso corpo tem essa capacidade. Nós fomos criados perfeitos. Mas quando nossos pais Adão e Eva pecaram, nosso corpo por inteiro foi corrompido pelo pecado. Quase todos os membros do nosso corpo podem nos levar ao inferno. A mente, os olhos, a língua, as palavras, os ouvidos, as mãos, os órgãos genitais e os pés. A Bíblia diz que só o Filho de Deus tem o poder de nos restaurar a Deus e nos perdoar os pecados. Porque quando Jesus morreu na cruz, o sangue dele, que foi vertido dele, e saiu dele, tem o poder de nos justificar diante de Deus. Porque segundo a Bíblia só os poderes de sangue inocente têm o poder de purificar diante de Deus, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu a si mesmo imaculado a Deus, purificará as vossas consciências das obras mortas, para servirdes ao Deus vivo. Hebreus 9:14 Quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão. Hebreus 9:22 Mas, se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. 1 João 1:7 E se estamos purificados, quer dizer, que não temos pecados, e se não temos pecados estamos salvos, pela bondade e misericórdia de Deus. Porque Deus mesmo teve que fazer tudo por nós. Só precisamos aceitar o seu plano em nossas vidas. Antes de falar das coisas do nosso corpo que nos leva ao inferno, seria bom se descobrirmos o que acontece lá dentro do inferno. Ninguém melhor para nos falar a respeito de lá, senão aquele que o fez, que é o próprio Deus, e aqueles que ele já o fez ir lá e voltar. Ninguém pode ir ao céu ou ao inferno em vida se o próprio Deus não o revelar pelo seu Espírito Santo. Mas depois de morto, vai-se ao céu, se for salvo, ou ao inferno se for um perdido pecador. Então, entende-se pela Bíblia que o inferno foi feito para o diabo e seus anjos. Antes de tudo ainda lá, no céu ele quis ser semelhante a Deus, e Deus o derribou de lá, aqui na terra. Ele fez com que Eva comesse do fruto, do bem e do mal, e desobedecesse a Deus. E todos nós, nos tornamos pecadores. Ele teve a audácia de pedir adoração ao próprio Jesus. Jesus mesmo disse que o príncipe deste mundo foi julgado na cruz. Jesus mesmo o chamou de príncipe do mundo, e sendo ele príncipe, ele estar fazendo com quer
todas as pessoas que ainda não aceitaram a Cristo, venham a se corromperem, ainda mais, no pecado, porque ele sabe que todos os pecadores vão para lá, o inferno. Sabe-se que, uma alma perdida, é simplesmente uma alma perdida, dentro do inferno, e acabou-se tudo para tal alma, na esperança de se salvar. Jesus disse que neste mundo, ele só veio matar, roubar, e destruir. Se a intenção deste ser diabólico, aqui neste mundo, é esta, e nós todos da terra somos testemunhas de tais coisas. Imagine, as coisas inimagináveis, que ele faz lá, dentro do inferno, de sorte que se cumprir, o que Jesus diz, que lá, só existe choro e ranger de dentes, até o dia do juízo final. Ora, se ele quis ser semelhante ao Senhor Deus, lá no céu, caiu de lá como um relâmpago, e ele quis mentir até a Cristo pedindo adoração. Então lá no inferno, onde ele é príncipe das trevas, pode ter certeza de que lá, dentro do inferno, todas as almas que estão lá, são obrigadas por meios da força e de dormentos, a adorar a ele quer queira quer não. Só lembrando que ele odeia a criação de Deus que somos nós. Se ele só veio matar, roubar e destruir neste mundo, imagine lá, onde as almas estão vivas e conscientes de tudo, e sabendo por que elas estão lá. Porque rejeitaram o Filho de Deus como o Salvador das suas almas. E elas serão atormentadas, até o dia do juízo final, e depois serão lançadas no lago de fogo para sempre. Agora aqui na terra, para aqueles que ainda estamos vivos, e quebramos e violamos as palavras de Deus, e não obedecemos suas leis e os seus mandamentos, e desprezamos sua bondade, justiça, misericórdia, amor, compaixão, e não recebemos o seu Filho, Jesus Cristo, como o Salvador de nossas almas. O que vos resta senão o inferno? Como disse antes, que quase todo o sistema do nosso corpo tem a capacidade de nos levar ao inferno, começando dos pés e das mãos. Jesus disse: portanto, se a tua mão ou o teu pé te escandalizar, corta-o, e atira-o para longe de ti. Melhor te é entrar na vida coxo, ou aleijado, do que, tendo duas mãos ou dois pés, seres lançado no fogo eterno. Mateus 18:8. Ou os pés e as mãos, que fazem parte do nosso corpo, pode realmente nos levar ao inferno. No começo da Bíblia, Deus disse que Caim abriu a terra, e ela recebeu o sangue de Abel, das mãos de Caim, acontecendo o primeiro homicídio do mundo. Agora já temos mandamentos: não matarás. Os pés e as mãos fazem parte do mesmo corpo da pessoa que fazem mal, de sorte que Jesus disse que é melhor entrar no céu sem os pés e as mãos do que todo o corpo ser lançado no inferno, onde não morre o verme e o fogo nunca se apaga. Porque se entrar no céu, só um pedaço de gente Deus o fará de novo, mas se entrar no inferno, ficará do jeito que entrou, só sofrimento eterno. A mente humana, as mentes mais criminosas que já apareceram, que até mesmo a justiça do mundo não consegue desvendar, os casos mais hediondos que já surgiram na Terra. Pessoas que entregam o mundo oculto dos pensamentos à mente, e somente Deus tem o poder de saber todos os pensamentos da mente humana. Eles entregam completamente ao sistema pecaminoso das trevas, para arquitetarem os planos mais perversos e diabólicos que já surgiu diante de todos os tempos, para matar, roubar, destruir e praticar todo tipo de abominação diante de Deus. As pessoas de toda a terra que praticarem estas coisas, estão indo mais rápido que aviões para o inferno, por causa de todos os pecados praticados diante de Deus. E se não pedirem misericórdia a Cristo, o Salvador do mundo, mas como de todos os meios possíveis, Deus sempre quer salvar sua criação. A Bíblia também diz: tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. Isaías 26:3. A Bíblia também diz que a intenção de Deus é que todas as pessoas, depois que aceitarem a Cristo, cheguem a um degrau diante de Deus, de terem a própria mente de Cristo. Porque quem conheceu a mente do Senhor, para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. 1 Coríntios 2:16. O homem de Deus falou isto, e tenhamos certeza, ele sabe o que diz. Os olhos, o maior portal que leva a humanidade ao inferno,
Alguém diz que os olhos são as janelas da alma. Podemos acrescentar isto, e chamarmos de portal, grande e enorme, porque pelos olhos entra centenas de pecados. Logo no início Satanás enganou Eva, dizendo, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Gênesis 3, 5, na curiosidade de querer saber o mal, porque no bem ela já vivia. Quando eles comeram, imediatamente seus olhos se abriram para o mal, e descobriram a vergonha de sua nudez. Isto aconteceu uma vez para sempre. Uma vez que os olhos estão abertos tanto para o bem como para o mal. Certa ocasião Jesus disse que se nós fôssemos cegos, não teríamos pecados, mas como nossos olhos foram abertos, não temos desculpas diante de Deus. Visto que os olhos do ser humano foi aberto para o mal, Jesus disse: se, porém, os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Se, portanto, a luz que em ti são trevas, quão grandes serão tais trevas. Mateus 6, 23. Logo aqui neste versículo se percebe que pelos olhos, qualquer um tem a capacidade de ser trevas, que perece e que vai para o inferno, ou luz que vai brilhando até ser dia perfeito, para herdar a vida eterna, por Cristo Jesus. Os olhos de cada um têm a capacidade diabólica de lançar no inferno, seja macho ou fêmea. Por estas razões é que Jesus disse: e, se o teu olho te escandalizar, lança-o fora. Melhor é para te entrares no reino de Deus com um só olho do que, tendo dois olhos, seres lançado no fogo do inferno. Marcos 9:47. Então podemos entender que os olhos não são apenas uma janela para a alma, e sim um portal e muito grande, porque todas as coisas se vê com os olhos, sejam boas ou más. Até mesmo a Bíblia recomenda: não comas o pão daquele que tem o olhar maligno, nem cobices as suas iguarias gostosas. Provérbios 23, 6, de forma que isto nos dará a entender que, tanto o sexo masculino ou feminino, podem definitivamente ter o olhar maligno, e a cama deles é o fogo eterno. Agora fica muito claro que através do olhar podemos ser salvos, como disse o profeta: olhai para mim, e sereis salvos, vós, todos os termos da terra, porque eu sou Deus, e não há outro. Isaías 45, 22, somente o olhar para Deus pode nos salvar, como qualquer um que se não olhar para ele pode se perder. Eu, porém, vos digo, que qualquer que atentar numa mulher para a cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. Mateus 5, 28, vamos pensar um pouco neste versículo. Jesus disse isto no século I, há muito tempo atrás. Naquela época, as mulheres se vestiam bem, se cobriam dos pés à cabeça, ou da cabeça aos pés. E mesmo assim o Senhor Jesus ainda achou uma situação na qual lhe foi obrigado dizer este versículo. Mais tarde seus discípulos disseram isto, que do mesmo modo as mulheres se ataviam em traje honesto, com pudor e modéstia, não com tranças, ou com ouro, ou pérolas, ou vestidos preciosos, mas, como convém a mulheres que fazem profissão de servir a Deus, com boas obras. 1 Timóteo 2, 9 e 10. Se nesta época estas coisas eram mal aos olhos dos homens de Deus, o que falaremos dos dias de hoje? Só lembrando que na Bíblia pecado e desobediência a Deus é a mesma coisa. Agora vamos dar um salto gigantesco para o futuro, e tentar descobrir como foi que as mulheres perderam estas santas recomendações, do século I até chegar ao século XXI. Neste caso convém pensar um pouco. O diabo só veio matar, roubar e destruir, porque ele não quer levar só a mulher para o inferno, ele quer levar também o homem. Então com astúcia ele soltou os demônios da sedução e da vaidade no meio do povo de Deus. Neste caso os demônios começam seus trabalhos maléficos, eles chegam aos ouvidos das mulheres e dizem: você é linda demais, na terra não existe uma mulher mais linda que você. Se bem que você poderia mostrar alguma coisa a mais, porque aquela outra está mostrando mais que você, e a intenção de todos os homens estar voltada só para ela cair. Ela diz: aguardem. Estes mesmos demônios da sedução e vaidades vão aos ouvidos dos homens e dizem: você estar vendo como aquela mulher está. Ela é muito mais do que a outra. Ela é demais. Ai que delícia!
e nestes momentos a intenção impura entra no coração do homem. Estes espíritos do mal são especialistas na arte de enganar. Eles também podem fazer com que uma mulher olhe para um homem e deseje ele em seu corpo. Como diz um certo provérbio, ai que pedaço de tentação! Porque o pecado entra pelos olhos, de sorte que se não olharem para Deus e pedirem misericórdia a Ele, tanto um como o outro vão para o inferno num só pacote. Porque os olhos é o portal da alma. Depois temos a língua e os ouvidos. Na Bíblia encontramos várias vezes ela dizer, em Lucas 33-35 diz, assim, pois, qualquer de vós, que não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Bom é o sal, mas, se o sal degenerar, com que se há de salgar? Nem presta para a terra, nem para o monturo, lançam-no fora. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Jesus está dizendo que bom é o sal, porque o sal salga tudo. Noutras palavras é como queira dizer, a única coisa que salva a alma do ser humano do inferno é a palavra de Deus. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Mas as pessoas do mundo e até mesmo das igrejas preferem ouvir as músicas do mundo, todos os ritmos inimagináveis, até chegarem no pancadão das músicas lascivas e imorais. Neste caso é exatamente isto que Jesus está dizendo, que era para eles ouvirem a palavra de Deus para serem salgados com a verdade, e alcançarem a salvação. Mas visto que eles não querem, só lhes resta uma coisa, o inferno de fogo. A língua também é um fogo. Como mundo de iniquidade, a língua está posta entre os nossos membros, e contamina todo o corpo, e inflama o curso da natureza, e é inflamada pelo inferno. Tiago 3:6 Mas nenhum homem pode domar a língua. É um mal que não se pode refrear. Está cheia de peçonha mortal. Tiago 3:8 Porque quem quer amar a vida, e ver os dias bons, refreia a sua língua do mal, e os seus lábios não falem engano. 1 Pedro 13:10 Nestas referências, encontramos a língua sendo apontada como um grande potencial. Tiago diz que ela é inflamada pelo inferno, e que uma fonte de água não pode produzir água doce de domingo a quarta-feira e depois de quinta a sábado água salgada, ou é doce, ou salgada de uma vez. Pedro está dizendo, se alguém tem amor à sua vida ainda, não seja mentiroso, mas fale a verdade. Jesus disse que pelas palavras da língua cada um vai ser julgado por elas. Neste mundo o Senhor Deus vem tentando salvar a todos. Quando se pergunta se eles querem a Cristo como o Salvador da alma, eles dizem não. Pelas suas línguas já estão julgados. O que lhes resta senão o inferno de fogo? O coração é o aeroporto internacional da vida, pois pela Bíblia se entende que nele tanto entra, como sai dele. Dele procede a saída da vida. Em primeiro lugar o Senhor Jesus disse, bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Mateus 5:8 Nesta matéria de coração humano, só duas coisas o limpa. Uma é o sangue de Cristo, outra é a palavra de Deus. O coração recebendo o sangue de Cristo e sendo lavado na água da palavra, logo este coração estar pronto para receber a pessoa bendita e majestosa de Deus, Espírito Santo. O gênero humano desprezando estas grandes verdades, só lhes resta uma infinidade muito grande de demônios. A Bíblia diz que quando um espírito imundo sai de um homem e ele anda por lugares áridos procurando repouso, não achando ele diz, voltarei à minha casa de onde sair. E se a casa estiver vazia ele leva mais 7 demônios com ele e o estado desta pessoa vai ser pior que o primeiro. Antes era um agora ficou 7 demônios. Aí a Bíblia diz assim, o homem bom tira boas coisas do bom tesouro do seu coração, e o homem mau do mau tesouro tira coisas más. Mateus 12:35 Aí nós compreendemos que ficou 7 demônios dentro de tal pessoa. Como se achará coisa boa? Visto que só ficou 7 demônios. Se estes demônios entram nas pessoas, por qual seria o motivo? Veja bem, primeiro a pessoa rejeitou a Cristo Salvador, depois rejeitou a palavra de Deus, o que o deixaria limpo, e o tal coração não se tornou morada do Espírito Santo, para o livrar de todo mal. Tais pessoas estão desprotegidas de Deus, e toda a multidão da terra dos gadarenos ao redor lhe rogou que se retirasse deles, porque estavam possuídos de grande temor.
E entrando ele no barco, voltou. Lucas 8:37. Os gadarenos ficaram muito assustados, pois Jesus havia expulsado uma legião de demônios de um homem. A Bíblia diz que entrou muitos demônios naquele homem. E se uma legião for das 100 a 600 demônios, é demônios demais. A Bíblia diz que eles só vêm matar, roubar e destruir. Roubar não é dinheiro e sim a alma. E se cada demônio tiver seu nome específico, como o demônio da morte, o demônio da doença, o demônio da mentira, do ódio, da falsidade, da inveja, da soberba, da arrogância, do egoísmo, então só pode ser isto a razão que falta tanto amor no meio da humanidade. E a Bíblia diz que devemos amar ao próximo como a si mesmo. Então a única saída para quem não quer ir para o inferno de fogo é chamar o Cristo de Deus para fazer morada em seu coração. Como se diz, filho meu, dai-me o teu coração. Os órgãos genitais. No Velho Testamento diz: ide, multiplicai e enchei a terra. Mas na lei de Deus, está escrito: não cobiçarás e nem adulterarás a mulher do teu próximo. Também era permitido o homem ter mais de uma mulher. Na história dos reis de Israel, eles tiveram várias mulheres, mas não podia cobiçar e nem adulterar. Um grande homem de Deus do passado adulterou, quebrando uma das leis de Deus. Embora o próprio Deus tivesse falado: achei a Davi filho de Jessé homem segundo o meu coração, nem por isto deixou de ser punido por quebrar a lei de Deus. Nós sabemos muito bem como foi caro para Davi. Se alguém quisesse mulher, tinha que se unir a ela pelos laços matrimoniais, ou que a tomasse por concubina sua, de forma que fosse sua. Agora no Novo Testamento as coisas se aperfeiçoaram mais um pouco, e disse: portanto, deixará o homem pai e mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois numa só carne. Mateus 19, 5 e 6. Assim não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou não o separe o homem. Se no Velho Testamento o homem podia ter mais de uma mulher, agora é só uma. Aquele que for irrepreensível, marido de uma mulher, que tenha filhos fiéis, que não possam ser acusados de dissolução nem são desobedientes. Tito 1:6. Se naquela época não podia cobiçar, hoje não pode, nem olhar, com intenções impuras que já adultera com ela. Nós, toda a humanidade da terra, estamos diante de um Deus terrível, que não há como escapar diante de seus olhos, se não obedecermos sua vontade. Só Jesus Cristo pode nos ensinar como escapar. Ele disse: aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Todos nós que existimos na terra, somos fruto de uma união de um homem e uma mulher, cumprindo um plano de Deus. O homem ou a mulher saindo deste plano já está fora do plano de Deus, em desobediência e rebeldia que é semelhante à feitiçaria, sujeitos a morrerem e irem para o inferno por rebeldia. Avaliando biblicamente dentro da palavra de Deus, o Senhor Deus quer que o homem ou a mulher se casem, de preferência virgens. Este é o plano perfeito da vontade de Deus. Se alguém conseguir, bem-aventurados sois. Porque fora isto, se alguém cobiçar é pecado, se alguém olhar com intenção impura é pecado, se alguém se masturbar, seja a moça ou o rapaz, é pecado, se alguém fornicar é pecado. E o pecado leva à morte, que é o inferno de fogo eterno. Então nos convém entender que só é permitido diante de Deus o homem ou a mulher praticarem sexo depois de casados, para que se cumpra o que a palavra diz. Portanto, deixará o homem pai e mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois numa só carne. Portanto, quem desobedecer estas santas leis de Deus, pode ter certeza que sua cama eterna é o lago de fogo do inferno. Então, para escapar de cometerem desobediência a Deus, é necessário que a criança cresça na lei do Senhor. Como diz a Bíblia, educa a criança no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer não se desviará dele. Provérbios 22:6. Se a criança for instruída perfeitamente bem na lei de Deus, suas chances são muito boas de cumprir a vontade de Deus. Ao chegarem à puberdade, a vida adulta, depois de uma vida escolar e profissional já decidida, os próprios mecanismos da vontade e dos desejos sexuais começarão a exigir que o homem ou a mulher tome uma posição de arrumar o seu cônjuge o mais depressa possível, e se não, o desejo obrigará o homem a subir em paredes igual o Homem-Aranha, e a mulher a zunhar as paredes, igual a mulher gato dos desenhos animados, por causa da força da vontade.
Então é necessário o homem arrumar sua esposa ou a mulher arrumar o seu marido para desfrutarem diante dos olhos de Deus a vida sexual, abençoada por Deus. Agora, visto que tais pessoas já estão casados diante de Deus, podem praticar todo tipo de sexo. Porque a Bíblia diz que os dois são uma só carne. Só que a Bíblia quer dizer em santificação e em justiça, não é na imoralidade e perversão da impureza, não. É em santificação, pois senão ninguém verá o Senhor, pois na arte do sadomismo nem se cogita tal loucura, pois todo mundo sabe que Deus destruiu Sodoma e Gomorra, por tal loucura, fazendo chover fogo e enxofre, destruindo todo ser vivo que existia nas duas cidades e outras vizinhas, fazendo aquelas almas descerem ao mais profundo do inferno o mais depressa possível. Agora o que a grande maioria do povo quer saber, em especial o povo de Deus, é se pode oral. Não. Em primeiro lugar é impureza, porque as obras da carne são manifestas, as quais são adultério, prostituição, impureza, lascívia, Gálatas 5:19, os quais, havendo perdido todo o sentimento, se entregaram à dissolução, para com avidez cometerem toda a impureza. Efésios 4:19. Mas a prostituição, e toda a impureza ou avareza, nem ainda se nomeie entre vós, como convém a santos. Efésios 5:3. Mortificai, pois, os vossos membros, que estão sobre a terra: a prostituição, a impureza, a afeição desordenada, a vil concupiscência, e a avareza, que é idolatria. Colossenses 3:5, muitos dos quais se julgam ser de Deus, acham que é permitido na tentativa de agradar a tudo e a todos, desobedecem violentamente às recomendações de santificação e pureza da palavra de Deus. Ora, santos de toda a terra, não é isto que a Bíblia está dizendo? Naquele dia muitos vão dizer: Senhor, não profetizamos em teu nome, e não fizemos grandes maravilhas em teu nome? E ele vos dirá: apartai-vos de mim, os que praticai a iniquidade, porque eu não vos conheço. Iniquidade só se aplica a quem diz conhecer a verdade. Ou de outra forma, se uma certa mulher casada achar que é permitido tal ato, e for declarado diante de todos que ela pratica tal coisa, e sendo até mesmo uma cantora, e quando ela for cumprimentar outro santo, não estaria ela dando ocasião de impureza dentro do coração do outro irmão? Pois ele diria: agora cair, dizendo que estar louvando o Senhor, mas eu sei o que vocês fizeram no verão passado. Ou outra situação, se um certo casal, praticante de tal ato, e um de seus filhos lhes fizerem a pergunta crucial: meus pais, vocês praticam tal ato? Se mentirem, vão para o inferno por causa da mentira. Se disserem a verdade, como se educaria tal filho, visto que vos não tem nenhum exemplo de santos? A Bíblia diz: tudo que é luz se manifesta diante de Deus, da sociedade e do mundo, e não é reprovado por ninguém, porque é luz. Ninguém na terra se engane: o pecado e a impureza leva ao inferno, porque bem sabeis isto, que nenhum devasso, ou impuro, ou avarento, o qual é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Efésios 5:5. Os instrumentos sexuais podem ser bênção diante de Deus, ou pode ser a maldição de cada um, homem ou mulher, se não forem usados de acordo com a vontade de Deus. Os instrumentos sexuais levarão mais almas para o inferno do que qualquer outra coisa no mundo. As guerras, a fome e as doenças. Porque agora, no século 21, o mundo mudou os costumes de Deus. Eu disse o mundo e não Deus, porque Deus não muda, porque eu, o Senhor, não mudo. Por isso vós, os filhos de Jacó, não sois consumidos. Malaquias 3:6. Na Bíblia, a palavra de Deus, está escrito que o homem deve se casar com uma mulher, e a mulher com um homem. Estou dizendo estudo da Bíblia revelado pelo Espírito Santo. Tudo o que for contrário a isto é pecado, e o salário do pecado é o inferno de fogo. Os órgãos sexuais e a internet levarão mais almas para o fogo do inferno do que qualquer outra coisa no mundo desde o dia em que a Terra foi criada. Nestes dias atuais, todo mundo sabe que a maioria das pessoas perdem 95% de suas vidas na internet, 45% em alguma coisa útil, e 50% em pornografias e músicas profanas, gírias, palavrões e imoralidades indescritível. A Bíblia diz
A candeia do corpo é o olho. Sendo, pois, o teu olho simples, também todo o teu corpo será luminoso. Mas, se for mau, também o teu corpo será tenebroso. Lucas 11:34, como já disse que os olhos podem muito bem ser o portal da alma, Jesus está dizendo que através dos olhos a pessoa se santifica olhando a palavra de Deus dia e noite, ou ouvindo-a, porque bem-aventurado é quem ouvir. Mas ao invés disso eles preferem ficar de 1 a 5 horas por dia vendo pornografias, vídeos profanos e coisas indecentes. E quem faz isto está apodrecendo sua alma no inferno de fogo. Observe bem quando uma criança está na escola, pela primeira vez de sua vida, aprendendo as letras do alfabeto, ela está vendo e falando, de forma que nunca mais em sua vida, ela esquece aquilo que aprendeu. Quando qualquer pessoa na Terra está lendo a palavra de Deus, ele está vendo e lendo, e aprendendo o caminho da vida eterna, que está em Cristo Jesus, daí por diante é só obedecer. Quando qualquer pessoa fica presa na pornografia e coisas imorais, ela está de olhos abertos para a entrada do pecado, aí a mente projeta o plano, e o coração consuma o desejo do pecado e uma vez consumado, só resta a morte e o inferno de fogo. Quando a pessoa fica presa na pornografia, ela tem o seu mundo de abominações e pecados dentro dela. Aquilo fica gravado, em 3D, na mente, no coração e na alma. E quando o Divino Espírito Santo vem sondar aquela vida, ele só encontra abominações, ele fica bem longe de tal pessoa. Vai saber se não é este o motivo de nossas igrejas nos dias de hoje, tanta frieza espiritual e falta de amor entre nós. E quando o bendito e eterno Espírito do Senhor vem sondar nossas vidas, ele fica bem longe. A Bíblia diz: vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta senão para se lançar fora, e ser pisado pelos homens. Mateus 5:13, Jesus está dizendo que neste mundo somos igual ao sal, se não estamos salgando o mundo com a verdade de Deus. É porque o sal já se estragou, e só lhes resta uma coisa: o inferno de fogo. Romanos 1:18-32, não encontrei nada melhor e mais exato para finalizar esta mensagem senão a carta de Paulo aos Romanos. A idolatria e depravação dos últimos tempos. Porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens, que detêm a verdade em injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer neles se manifesta, porque Deus se manifestou. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder, como a sua divindade, se entendem, e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes em seus discursos se desvaneceram, e o seu coração insensato se obscureceu. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. E mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança de imagem de homem corruptível, e de aves, e de quadrúpedes, e de répteis. Por isso também Deus os entregou às concupiscências de seus corações, à imundícia, para desonrarem seus corpos entre si. Pois mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Por isso Deus os abandonou às paixões infames. Porque até as suas mulheres mudaram o uso natural, no contrário à natureza. E, semelhantemente, também os homens, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade uns para com os outros, homens com homens, cometendo torpeza e recebendo em si mesmos a recompensa que convinha ao seu erro. E, como eles não se importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou um sentimento perverso, para fazerem coisas que não convêm. Estando cheios de toda a iniquidade, prostituição, malícia, avareza, maldade, cheios de inveja, homicídio, contenda, engano, malignidade. Sendo murmuradores, detratores, aborrecedores de Deus, injuradores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais e às mães. Necios, infiéis nos contratos, sem afeição natural, irreconciliáveis, sem misericórdia.
os quais, conhecendo a justiça de Deus, que são dignos de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também consentem aos que as fazem. Embora os homens e mulheres tenham trocado o sentido natural da sexualidade cometendo pecados contra Deus, Deus os ama e pede a todas as pessoas da terra que olhem para o Filho dele, e se arrependam de seus pecados, idolatrias, abomináveis, diante dele, e ele o perdoará, para que ninguém pereça eternamente no fogo do inferno. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3:16. Fim. Concluído em 22 de abril de 2014. Fim. Amém. Detalhadamente. Já nos Evangelhos, Jesus disse que viu a Satanás caindo do céu, como um relâmpago. A Bíblia também diz que o inferno foi preparado para o diabo e seus anjos. Então, entendemos que este, que outrora era querubim, se tornou o diabo Satanás, inimigo de toda a alma viva, prometendo em suas iniquidades fazer com que todo o gênero humano não obedeça a Deus, para que ninguém consiga herdar a vida eterna, de onde ele foi expulso. Pelo menos assim é o que a Bíblia diz. Jesus também disse que ele, Satanás, só veio matar, roubar e destruir, e Jesus veio para que tenhamos vida eterna. No Evangelho de São João 3:15-18 diz: para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Dentro deste capítulo 3, e versículo 16, considerado por muitos um dos capítulos mais lindos de toda a Bíblia, neste próprio versículo, encontra-se pequenos fragmentos do inferno, porque se qualquer pessoa observar bem o que diz, quem não crer vai perecer. Perecer significa exatamente o não ser salvo, e quem não for salvo vai perecer, que é o inferno, por rejeitar a salvação do grande Deus eterno, na pessoa bendita de seu Filho Cristo Jesus. No que a Bíblia diz Deus amou o mundo, isto quer dizer exatamente você, que está ouvindo esta mensagem. Deus te ama, independente de qualquer coisa debaixo deste sol. Ele te ama e ele já provou que te ama, mas não significa dizer que você já está salvo, que não está salvo ainda. Mas se você quiser ser salvo, ele mesmo te ensinará como ser salvo. Pois a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, então todos os pecadores vão perecer no inferno, pois pecados é algo tão terrível que até nós mesmos repugnamos. Observe bem este tipo de pecado. Se você é um pai de família, ou mãe tem filhos, e o infeliz de um dos assassinos tirar a vida de um de teus filhos antes do tempo, isto é pecado diante de Deus, pois está escrito: não matarás. E também diante da nossa justiça humana, em primeiro lugar é pecado, e por este ato já vai para o inferno, e também é crime de sangue, e morte diante dos homens digno de condenação. Quem tal ato praticar, isto é tão terrível que quem praticar tal ato, o peso da palavra de assassino nunca sairá de cima de tal pessoa, pois ainda que ele ou ela diga: eu já paguei a minha pena, ficando 135 anos de prisão, nem por isto a palavra assassino sairá de cima de tal pessoa, pois ele quebrou um princípio de um mandamento. Prisões especiais para seres que antes eram angelicais, e que depois se rebelaram contra as leis de Deus, e se tornaram demônios. Mas entenda bem, eu disse especiais no sentido de que, uma vez lá dentro, nunca sairá de lá, a não ser para o dia do juízo final, do grande trono branco, para receber a sentença de todos os tipos de pecados e maldades que tiverem praticados, e depois lançados no lago de fogo do inferno. Todas as prisões da terra de todas as nações do mundo não se compara a 1% de todos os sofrimentos indescritíveis que existe lá. Nas prisões da terra existem café, almoço, lanches, jantar, banho de sol. No inferno só existe uma refeição, choro e ranger de dentes até o dia do juízo, disse Jesus. E se houver banho, o lar não é de sol, e sim de fogo.
Logo na criação do céu e da terra, Deus fez também o inferno, para seus devidos propósitos, e se pensarmos biblicamente bem, nós vamos entender que o inferno foi feito muitos séculos antes de Deus criar as coisas que estão na flor da terra, como o homem, a mulher, o mar, os rios, as fontes das águas, as vegetações, os animais, os peixes dos mares e rios e as aves dos céus. Porque a Bíblia nos diz que quando só existiam os céus de glória na eternidade, antes de Deus fazer a terra. Ezequiel capítulo 28, 13 e 17. Assim diz o Senhor Deus: tu eres o passaporte para o céu, ou se perda, no inferno. Na Bíblia, a palavra de Deus, encontramos mais de 330 vezes a palavra céu, como também encontramos mais de 50 vezes a palavra inferno. Em todas as nações do mundo, certamente existem presídios de segurança máxima. E como em cada cidade existem cadeias, lugar onde se coloca pessoas presas, as mentes mais criminosas e perversas que o mundo já pôde explicar, como também assassinos, ladrões, psicopatas e toda a escória e espécie de pessoas que não têm condições de andar no meio da sociedade normal. Assim também acontece na eternidade após a morte. O céu de Deus, de gozo, alegria e paz e justiça no Espírito Santo, para os salvos em Cristo Jesus, e o inferno, de destruição, choro e ranger de dentes e tormentos eternos, para as mentes mais criminosas e assassinas e perversas e pecadoras, que rejeitaram o plano de Deus, para serem salvas, na pessoa de Jesus Cristo nosso Senhor. Não podemos ignorar que desde o começo do mundo, Deus vem tentando nos explicar que estas duas eternidades, na qual mencionamos de mais de 330 vezes céu, e mais de 50 vezes inferno, pois assim falamos, que todo gênero humano está indo para a eternidade, ou seja céu, ou seja inferno. Isto não podemos ignorar, de maneira nenhuma, mas afinal de contas o que é inferno? Pela Bíblia entendemos que são selo da medida, cheio de sabedoria e perfeito em formosura. Estiveste no Éden, jardim de Deus. De toda a pedra preciosa era tua cobertura: sardônia, topázio, diamante, turquesa, ônix, jaspe, safira, carbúnculo, esmeralda e ouro. Em ti se faziam os teus tambores e os teus pífaros. No dia em que foste criado foram preparados. Tu eras o querubim, ungido para cobrir, e te estabeleci. No monte santo de Deus estavas, no meio das pedras afogueadas andavas. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Na multiplicação do teu comércio encheram o teu interior de violência, e pecaste. Por isso te lancei, profanado, do monte de Deus, e te fiz perecer, ó querubim cobridor, do meio das pedras afogueadas. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Por terra te lancei, diante dos reis te pus, para que olhem para ti. Isto nos dá a entender que o inferno foi feito bem antes, porque quando Deus fez o homem e a mulher e lhes disse: de todo fruto das árvores comerás, mas do fruto do bem e do mal não comerás. Então compreendemos, porque no início das coisas ele, Satanás, já estava lá, na forma de serpente. Então as possibilidades de Deus ter feito o inferno primeiro são muito grandes. Tanto o profeta Isaías como o profeta Ezequiel, são eles os que falam estes assuntos mais